Bom, o título é Pedras da Bastilha. Bastilha era uma prisão em Paris que foi invadida pelos revolucionários da Revolução Francesa, libertaram todo mundo, nem tinha preso político lá, mas enfim, foi um marco de início da Revolução Francesa. Hoje lá em Paris, a pessoa vai visitar a Place de la Bastille, mas não vê mais nem um pedacinho de pedra da prisão lá, mas foi um símbolo. Vocês já vão entender por que eu estou usando esse símbolo, né? Os revolucionários derrubaram a monarquia, guilhotinaram a monarquia. Lá na França mudaram o regime, influenciaram os americanos, né? E por aí, o mundo inteiro. Né? Na história do mundo tem muita coisa da Revolução Francesa, de bem e de mal. Então, o título Pedras da Bastilha. Quem procura na mídia previsão para 2025, certamente quer ler ou ouvir algo otimista, ao contrário do que está percebendo, ou, pelo menos, está evidente à sua frente. Talvez não queira acreditar no realismo trágico que se ampliou neste ano que passou. Talvez queira acreditar que isso não irá se agravar neste novo ano. É preferível teimar e não aceitar o que está evidente. Fica mais cômodo e não se sente pressão para fazer alguma coisa, principalmente se a pessoa se vê responsável pelo voto, pela omissão, pelo silêncio. Não há sinais de mudança. Não se pode falar em mudança de rumo, aliás, quando não há rumo. Há improvisos, populismos, impulsos emocionais, reações de oportunidade. É uma forma diferente de falar em oportunismo, né? É aquilo ali, não tem objetivo, planejamento, vai empurrando, um dia depois do outro. Tomara que esqueçam o passado, para não cobrarem o futuro. E é o que a gente está vendo. Uma certa perplexidade, até dentro do governo, que certamente quer acreditar que tudo vai bem. Ou quer nos fazer acreditar que tudo vai bem, quando a gente sabe que a picanha não chegou. Mas não é só a picanha, tem salário mínimo subiu 7,5%, mas o dólar subiu 27%. A mesa de Natal subiu 10%. E a inflação será mesmo de menos de 5%? Bom, dizem que só se mudam rumos quando a economia der sinal de falência. Mas vai se postergando a cada overnight, né, a cada dia, sem saber se já foi ultrapassado o ponto de não retorno. Porque chega um ponto que não dá mais para voltar atrás. No câmbio, na dívida pública, no controle da inflação, nos juros. Tudo gerado por excesso de gastos do governo. Aqui entendido o governo como 3 poderes. O governo são os 3 poderes. Gastos desenfreadamente, sem responsabilidade, sem dó do pagador de impostos. Bem diferente dos tempos de Paulo Guedes. E não há esperança de adotar um modelo cujos resultados sejam benéficos para aquele a quem o Estado serve. O Estado existe para servir o povo. Quando eu era ministro de Educação, Haddad me deu alguns livros para que eu fosse convencido de que o futuro da humanidade é o marxismo. Ora, o marxismo não foi solução econômica, nem para a União Soviética, durante 70 anos, nem para a China. A economia da China é capitalismo selvagem, né? Só a política é comunista para manter o poder e restringir as liberdades. Só o liberalismo cria riqueza.
O socialismo acaba quando acaba o dinheiro que o capitalismo produziu. Muitos atribuem à senhora Thatcher, eu acho que ela disse isso, mas isso já vem de longe. Eu acho que os austríacos já diziam isso, os da Escola de Chicago já diziam isso, os grandes economistas. Não? Socialismo só é bom enquanto tiver dinheiro produzido pelo capitalismo, porque não cria riqueza para ser distribuída. É aquela coisa assim. Eu estava vendo hoje um kibutz lá em Israel, né? O kibutz começou que era assim, marxismo, né? Você não tem necessidades, você vai receber só aquilo que serve para você sobreviver e vai produzir só aquilo que serve para sobreviver. Então não há ganho, não há lucro, não há excesso para comercializar, não há aquela máquina que gera emprego, gera riqueza e vai não crescendo, que é o mercado livre. O Congresso Nacional de Representantes do Povo e dos Estados não está, em boa parte, à altura das expectativas de seus mandantes. Muitos mandatários ainda se prendem ao vício de se julgarem juízes daquilo que seja bom para o povo. Esse vício inclui a prioridade do que seja bom para o próprio representante. Primeiro, eu, né? Seus interesses e seu grupo. As demandas reais não entram nos plenários, que se perdem em discussões distantes dos interesses nacionais. Parecem isolados da realidade e omissos às necessidades de reduzir gastos públicos e impostos e de ter serviços públicos realmente eficazes. Vocês viram que eu disse que governo são os três, né? Agora eu falei do legislativo. O legislativo também tem que cumprir o juramento de defender a Constituição, não é isso? Isso repousa muito sobre o Senado, o peso disso, do cumprimento desse juramento. O terceiro poder, que não tem voto da representação popular, sobressai por sua militância política com a Suprema Corte. Há juízes que mais parecem políticos sem mandato. De guardiões da Constituição, se transformaram em constituintes ad hoc, ou seja, constituintes ali para realizar uma determinada tarefa. Aí mudam a Constituição. Chegando ao cúmulo de julgarem eles mesmos réus de ameaças e injúrias recebidas por eles. Isso não é juiz, né? Isso é vingança. Quando o juiz julga o seu agressor, isso não existe, né? Não existe. Não é do sistema judiciário, não é do juiz. A inviolabilidade parlamentar por quaisquer palavras, a vedação a toda e qualquer censura e a liberdade de expressão sem anonimato viraram letra morta. Está lá na Constituição, mas não saem de lá, em muitos casos. Último parágrafo. Tudo isso, nos três poderes, não contém sinais de uma sensata mudança radical no ano que se inicia. Ao contrário, a falta de humildade para reconhecer erros só amplia ainda mais as consequências. O pior é que pagam todos, menos os que são pagos por todos, porque têm mordomias. Para o executivo, a culpa é dos outros. Para o legislativo, nem é culpa deles. Para o topo do judiciário, são exceções para se proteger de uma exceção. Estamos protegendo a democracia. Estamos punindo os atos antidemocráticos com decisões fora do devido processo legal. Como é que se firma um poder assim? Estão se pulverizando.
como o ministro Fux disse algumas vezes, é uma ação deletéria. E vamos viver mais um ano de propaganda enganosa, de uma elite estatal e estatizante que vive a fantasia de que somos uma clientela passiva e pagante. Aí a última frase. Dá calafrios imaginar que podem estar erguendo, pedra por pedra, uma Bastilha. De Brasília, Alexandre Garcia.